Você não vai precisar correr atrás, não vai precisar implorar, nem mandar aquela mensagem desesperada no meio da madrugada, esperando por uma resposta que nunca vem. Quando você entender o que está por trás do segredo estoico, ela vai voltar, e vai voltar de joelhos. Não porque você insistiu, mas porque você desapareceu com classe, porque você se tornou o homem que ela nunca achou que perderia. Sabe aquela sensação de vazio quando alguém simplesmente esfria com você? Ela para de responder como antes, demora horas ou dias para dar sinais. Parece que você virou um detalhe na vida dela. E o pior, você ainda tenta fazer dar certo. Você justifica a ausência, cria desculpas por ela. Você vira o cara que sente mais falta do que deveria. E ela percebe isso. É nessa hora que tudo começa a desmoronar. Porque quanto mais você demonstra que precisa dela, mais ela sente que pode ir embora, sem culpa, sem consequências. Ela sente que te tem. E quando alguém sente que te tem demais, perde o interesse, perde o respeito. Mas aqui entra o primeiro erro fatal. Você acredita que para reconquistar, precisa agir, mandar, textão, mostrar o quanto você ainda sente, provar que vale a pena. Mas o segredo está justamente no contrário disso. Quando você para de se mover, ela começa a sentir. Quando você some, ela começa a se perguntar. Quando você cala, o silêncio começa a gritar dentro da mente dela. Esse é o poder do desapego silencioso. É quando você sai de cena, não como um fraco, mas como alguém que entendeu o próprio valor. Ela achava que você estaria sempre ali. Ela apostava que bastava um estalar de dedos para te ter de volta. Mas agora você desapareceu, sumiu com elegância, sem drama, sem vingança, sem deixar rastros. E isso começa a incomodar, começa a mexer com o ego dela. Porque ninguém gosta de perder um admirador. Ninguém gosta de ser ignorado, especialmente por alguém que já a colocou no pedestal. É nesse ponto que o jogo vira. Quando você não tenta provar nada, você se torna intrigante. Quando você não disputa atenção, você se torna valioso. Quando você fica em silêncio, ela começa a ouvir a própria consciência. E o que ela ouve é: será que ele já me esqueceu? Será que ele encontrou outra? Será que eu perdi? É aqui que nasce o arrependimento, não pela sua insistência, mas pelo vazio que você deixou. E talvez você ainda esteja aí, do outro lado, com o coração na mão, com vontade de enviar só mais uma mensagem, de dizer que ainda sente falta. Mas escuta com atenção, é exatamente isso que vai te manter preso, é exatamente isso que vai manter ela no controle. Você quer virar esse jogo? Então entenda uma coisa, você precisa sumir da forma certa, não é bloqueando, não é dando indireta, não é fazendo joguinho, é reconstruindo o seu mundo como se ela nunca tivesse existido, é acordando todos os dias e decidindo que você não vai ser mais o homem que implora. Você vai ser o homem que transforma dor em disciplina, que transforma rejeição em renascimento. E o melhor, você nem precisa contar para ela. Ela vai sentir pela sua ausência, pelo seu silêncio, pelo brilho novo nos seus olhos. Quando um dia ela te ver de novo e perceber que perdeu alguém que agora ela não consegue mais alcançar. Esse é o primeiro passo. Esse é o começo da virada. Esse é o segredo que os homens que vencem entendem. O verdadeiro poder está no que você se recusa a fazer. E é agora que você vai descobrir como o estoicismo transforma essa ausência em arma. Como a frieza elegante cria atração. E como a sua autossuficiência emocional faz ela voltar. Não com orgulho, mas com dúvida, com saudade, com arrependimento. Você precisa entender uma coisa. Ela não sente sua falta porque você está sempre ali. Ela só vai começar a pensar em você quando perceber que você não precisa mais dela. E é aqui que o estoicismo entra. Os estoicos eram homens que não imploravam amor.
Eles não se curvavam diante da rejeição, não porque eram frios, mas porque tinham poder interno. Eles sabiam o que podiam controlar e o que estava além do controle. Você não pode controlar se ela te ama, se ela responde, se ela volta. Mas você pode controlar como você reage, e isso muda tudo. Não é o que acontece com você que te define, mas como você responde ao que acontece. É isso que ela não espera. Ela esperava sua reação. Ela queria a mensagem longa, o textão emocionado, o drama. Mas você não deu nada disso. Você deu silêncio, você deu presença ausente, você deu indiferença elegante e agora ela sente um desconforto, um vazio. Ela se pergunta se você realmente se importava, se já seguiu em frente, se encontrou outra, se nunca mais vai voltar. É aí que o jogo começa a virar, porque você não está mais implorando, você está crescendo em silêncio. O estoicismo te ensina que a dor não é sua inimiga, ela é um caminho para o domínio próprio. Sim, dói. Dói ver ela online e ignorando. Dói ver ela postando stories como se nada tivesse acontecido. Dói saber que você deu tudo e não foi suficiente, mas é essa dor que vai te forjar. É essa dor que vai te construir. Você precisa usá-la. Comece pelo básico estoico, domínio da emoção. Você sente a saudade, mas não age por ela. Você sente a raiva, mas não reage com impulsividade. Você sente o vazio, mas não preenche com distrações baratas. Foco no que depende de você. Seu corpo, treine, sua mente, estude, seu espírito, medite, sua imagem, evolua. Indiferença ativa, não é ignorar para provocar. É ignorar porque você tem coisas mais importantes. É seguir em frente porque você escolheu viver para você. O erro de 99% dos homens é achar que tem que fazer algo para ela voltar. Mas o segredo é o oposto. Você para de fazer qualquer coisa por ela e começa a fazer tudo por você. E o que acontece quando você some de verdade? Ela sente, ela repara, ela começa a se incomodar com o próprio silêncio. Sabe por quê? Porque a atenção que você dava era alimento para o ego dela. E agora esse ego está em jejum. É nessa ausência que ela começa a te procurar. Primeiro, em silêncio. Ela vê seus stories, entra no seu perfil, procura por pistas, depois vem o sinal mais sutil. Um oi sumido, uma reação em story, uma curtida antiga. Ela está sondando, mas o estoico não se emociona com isso. O estoico não corre. Você sabe o que ela está fazendo, você reconhece o jogo e continua firme, porque o objetivo não é fazer ela voltar. O objetivo é se tornar o tipo de homem que ela jamais esperava perder. E esse homem não implora, esse homem não corre atrás, esse homem é o próprio prêmio. O mais curioso é que quanto mais você se afasta emocionalmente, mais ela se aproxima fisicamente, porque ela sente que te perdeu. E o ser humano odeia perder o que acreditava ter controle. Ela começa a repensar. Ele já esqueceu de mim? Ele não me ama mais? Ele está melhor sem mim? Ela começa a comparar. Os outros não têm seu silêncio, não têm seu magnetismo, não têm seu poder de ficar bem sozinho. E agora você tem uma escolha: ou volta a ser o homem que se humilha, ou permanece o homem que se reconstrói com frieza e foco, porque a reconquista verdadeira não é ela voltar. É você perceber que nunca mais precisa correr atrás. A seguir, eu vou te mostrar o passo a passo do estoico moderno, como usar sua nova postura para atrair de volta, sem dizer uma palavra, e o que fazer quando ela finalmente retorna. Porque sim, ela vai voltar, mas só se você tiver coragem de continuar sumindo com dignidade. Ela vai voltar. Mas não por causa de um texto bonito, nem por causa de uma ligação chorando, e muito menos por uma tentativa desesperada de explicar seus sentimentos. Ela vai voltar, porque você sumiu. Sumiu sem avisar, sem drama,
sem teatrinho. Ela vai voltar porque você mudou, mudou o foco, mudou a rotina, mudou o olhar. E isso assusta. Ela começa a perceber que o cara que ela deixou para trás não existe mais. No lugar dele, existe alguém que aprendeu a viver sem ela. Alguém que evoluiu em silêncio, que não precisa mais provar nada. Agora você não está tentando convencer ninguém. Você está vivendo com propósito, com disciplina, com estilo, com paz. Esse é o maior castigo para alguém que te subestimou, te ver bem sem ela. E é aí que começa o seu novo ciclo. Você corta totalmente o contato. Nada de mensagens, curtidas ou reações. Você sumiu de verdade. Porque não é só sobre o que você faz, é sobre o que você transmite. Sua ausência se tornou a sua presença mais forte. Enquanto isso, sua rotina vira sagrada. Você treina como se estivesse se preparando para vencer a guerra contra si. Mesmo, lê como se cada página fosse uma arma contra a carência. Trabalha como se o seu sucesso fosse a única resposta que ela vai ver. E você não se exibe. Não posta tudo, mas o mundo percebe. E ela também. Você não está desaparecido das redes. Está apenas emocionalmente inacessível. Posta com classe, sem indireta, sem provocação, mas com presença, um lugar bonito, uma foto forte, um olhar que diz: eu não preciso mais de você. E isso fere. Fere o ego de quem achava que você sempre estaria ali. Fere a zona de conforto de quem nunca imaginou perder espaço na sua mente. Mas o mais importante não está nas fotos, nos treinos ou nos silêncios. Está dentro de você. Agora você tem clareza. Você sabe que é o prêmio. Sabe que não precisa correr atrás. Sabe que o verdadeiro poder é nunca mais perder a si mesmo por ninguém. E quando ela voltar, porque sim, ela vai voltar, você não vai estar no mesmo lugar. Não vai reagir com empolgação. Vai ouvir com atenção, vai olhar com calma e vai dizer: eu mudei. Essa frase, dita sem raiva, sem pressa, sem desejo, vai ecoar na mente dela mais forte do que qualquer declaração de amor. Ela vai perceber que o tempo não apenas passou, ele te moldou, te elevou e afastou você do homem fraco que um dia se desesperou por ela. Talvez ela diga que sente saudade, talvez tente se aproximar. Mas agora é você quem decide, porque a reconquista estoica não é sobre trazer alguém de volta. É sobre nunca mais precisar ser aceito para se sentir inteiro. Você não venceu porque ela te quis de novo. Você venceu porque ela não tem mais poder sobre o seu valor. E se ela não voltar, ótimo. Sinal de que você se livrou de alguém que só gostava da sua versão carente. A versão que corria atrás, que se explicava, que implorava. Mas essa versão morreu. No lugar dela nasceu alguém que jamais será esquecido. Ela perdeu, e você ganhou muito mais do que ela poderia te dar. Você ganhou a si mesmo. Você quer que ela volte? Então pare de desejar isso e comece a agir como quem nunca mais vai precisar. Esse é o verdadeiro segredo estoico. É isso que transforma o desprezado no desejado, o fraco no forte, o esquecido no inesquecível. E quando ela finalmente reaparecer, com aquele tom casual, tentando parecer segura, jogando iscas para ver se ainda tem espaço, você vai lembrar de tudo o que viveu, de toda a dor, de toda a luta interna, e vai sorrir, porque agora, pela primeira vez, é você quem tem o controle.